Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, o ténis ao mais alto nível, ao nível dos circuitos ATP, WTA e também das principais competições de seleções, terminou no último fim de semana com a vitória do Canadá na Taça Davis. As Davis Cup Finals tiveram a sua fase final em Málaga, com quartos de final, meias finais e final, e acabou por ganhar aquela que era, sem dúvida, uma das seleções favoritas, o Canadá, das oito finalistas, tendo em conta o elenco de cada seleção e as desistências de última hora, não há dúvida de que a equipa canadiana era uma daquelas que era favorita, até porque era uma das únicas duas que tinha dois jogadores do top 20 de singulares em prova, e a verdade é que acabaram por confirmar essa vitória, triunfo sobre a Austrália, essa sim uma finalista surpreendente na final por 2-0, com duas vitórias em singulares, mas um percurso que apesar de tudo não foi assim tão simples quanto isso. Uh, Pedro, como é que viste o título do Canadá? Eu confesso que no início da semana, e até cheguei a dizer aqui, um, um, a Croácia para mim era a seleção favorita, mais favorita, muito porque tinha para além de dois jogadores de singulares que não sendo top 20, era quase como se fossem, porque o Borna Choric estava um pouco fora, e depois porque tinham um par que era superior praticamente a todos, diria eu, porque até vinham de final nas ATP Finals, mas a verdade é que a Croácia acabou por ser surpreendida nas meias finais pela Austrália e o Canadá depois impôs aquilo que na verdade era o seu favoritismo natural, não é? Para os dois singulares nesse tal encontro contra a Austrália. Como é que viste esta semana do Canadá? É uma grande semana para o Canadá, especialmente do Félix Auger-Aliassime, que é claramente o MVP do torneio. É um bocadinho a Belinda Bencic do circuito masculino que diz respeito às competições de seleções, competições por equipas. O Félix tem continuado a mostrar que quando é para jogar em equipa as coisas saem muito bem. Ele já ganhou a ATP Cup, ganhou a Lever Cup, agora ganha também a Taça Davis. E eu diria que foi uma semana em que correu tudo de feição ao Canadá. E, aliás, uma semana é um torneio. Primeiro estamos a falar de uma equipa que já tinha sido eliminada e que foi repescada com um wildcard para voltar à competição e aí levar os jogadores a sério, digamos assim, sem desprimor pelos outros, mas obviamente sabemos que os melhores são o Felix e o Shapovalov, também o Vasek Pospisil. Mas depois, nos quartos de final, eles aí ganham bem a Alemanha e eu diria que essa é a grande vitória do Canadá, especialmente ali pelo par, onde não era suposto terem ganho ao par alemão, que era formado por dois especialistas. E depois, nas meias finais, quando deviam ter jogado com os Estados Unidos em termos teóricos, livraram-se dos Estados Unidos para jogar com a Itália. Também a própria Itália não estava na máxima força e inventaram ali no par a meter o Matteo Berrettini. E depois, na final, em vez de jogar com a Croácia, jogam com a Austrália. Portanto, isto foi, de facto, o cenário perfeito para o Canadá, que, no entanto, obviamente teve de aproveitar. E é uma seleção que ganhou a Taça Davis pela primeira vez na história e que vai ser uma crónica candidata daqui para a frente, especialmente com o formato assim, tendo sempre o Felix e o Shapovalov, se estiverem os dois em boa forma, vão ser sempre candidatos porque há um bom equilíbrio, já se percebeu que aquilo funciona bem quando estão juntos na seleção. Estou curioso para perceber o que podem continuar a fazer, mas por um lado o Canadá bem, mas os Estados Unidos uma grande desilusão logo por deixarem o Rajiv Ram de fora, que foi uma decisão que não se entende, mas para mim, e acho que para ti, tal como já disseste, foi a Croácia que surpreendeu muito, especialmente ali o par. É um formato em que se costuma dizer que os pares depois não têm hipótese de ir jogar, eles tiveram a oportunidade de dar aquela vitória e o acesso à final, o Nikola Mektic e o Mate Pavic, e tremeram quando não podiam ter tremido, e tiraram, eu acredito que saiu aí um bocadinho o título da Croácia, que se calhar tendo ganho a Austrália, na final com o Canadá, acabavam por ser favoritos. Ganhavam talvez o primeiro singular, depois, mesmo que perdessem o segundo, iam muito favoritos para o par. Por isso foi uma grande desilusão da Croácia, também depois dos Estados Unidos terem ficado muito aquém das expectativas. Sim, tocaste aí os pontos todos. Os Estados Unidos, de facto, perderam muito por causa do pai. É difícil perceber, é difícil de antever, de adivinhar se o Rajiv Ram e o Jack Sock juntos, ou se o Rajiv Ram com outro jogador qualquer conseguiram ganhar ao Bolelli e ao Fognini, que também são obviamente uma dupla muito boa e que este ano fizeram uma época boa, não andaram muito longe de Hum. se qualificar para as ATP Finals, já ganharam grandes slams. Eu sinceramente achei que ia jogar o Taylor Fritz, o par. Um, não percebi muito bem
mais do que a questão do Rajiv Ram não ir, não percebi muito bem porque é que jogou o Tommy Paul, porque o Taylor Fritz vinha para além de ter características que encaixam melhor numa dupla em que os dois jogadores não são rotinados, ou seja, um bocadinho à semelhança do que acontece ao longo do ano, quando dois jogadores singulares se juntam. Se os dois jogadores tiverem um serviço muito bom, é logo meio caminho andado para pelo menos não serem quebrados, e o Taylor Fritz de facto tem essa arma que o Tommy Paul não tem, e para além disso tinha vencido o seu encontro de maneira categórica minutos antes, ou seja, tinha vencido o Lorenzo Musetti, e vinha com essa confiança de já trazer uma vitória, tinha jogado também bem nas ATP Finals. Se só tens um especialista de pares e se depois tens 3 jogadores singulares, então quem tem que jogar é o teu melhor jogador de singulares ao lado do especialista de pares. Eu acho que isso era mais ou menos lógico. Acho que o Mardy Fish meteu completamente os pés pelas mãos. A explicação dele não fez sentido. A explicação dele não fez sentido absolutamente nenhum, para não levar o Rajiv Ram. E depois mesmo tinha lugar vago, era só, ou então que não levasse o Rajiv Ram, levava o Austin Krajicek, por exemplo, que também esteve nas finals, mas levava alguém. Ou levava o outro. Eu percebi, eu acho que parece-me mais ou menos óbvio que a equipa, que os outros jogadores, e depois percebemos isso, porque a situação até ficou bem feia nas redes sociais, ficou mais ou menos óbvio que os outros não queriam lá o Rajiv Ram. Mas então que essa situação fosse assumida de maneira mais clara, por ele entender, ele que entendesse que os jogadores que o levou fariam uma dupla melhor, porque achou que a química com os outros companheiros seria melhor, mas depois também não fez sentido só levar 4, não é? Provavelmente se o Riley Opelka estivesse disponível, estivesse saudável. Ganhar as Next Gen Finals, por exemplo, porque não? Pois, sim, ou o Corda, não sei se eventualmente alguns deles estavam todos disponíveis, porque também é preciso ver que se calhar alguns jogadores norte-americanos, sabendo que não iam jogar, ou que iam só lá para ser o quinto elemento, provavelmente não teriam querido ir, mas sim, mas o Nakashima já estava na Europa, tinha sido uma boa opção. Mas de facto não fez sentido nenhum, e os Estados Unidos perderam aqui uma grande hipótese de ganhar a Taça Davis. Eu penso que eles eram também ali uma das 3 seleções favoritas, porque a própria Itália, que depois acabou por fazer uma grande caminhada e só perdeu nas meias finais no par, frente à equipa canadiana, a própria Itália não tinha uma equipa tão forte como seria de esperar, porque não era previsível que o Berrettini jogasse e o Sinas estava fora, porque a Itália em máxima força seria também uma das seleções favoritas. A verdade é que foi isso que explicaste claramente. A Croácia com Marin Cilic a desiludir, não é? A exibição que ele faz frente ao Alex de Minaur é desastrosa. Depois o par também foi surpreendente. Eu acho que, enfim, o Cilic era ligeiramente favorito contra o de Minaur, mas o par croata era claramente favorito frente àquele par australiano, portanto acabou por ser uma enorme surpresa, talvez a maior de toda a semana. Também houve aquela derrota do par alemão, que nunca tinha perdido na Davis, o Tim Putz e o Kevin Kravietz, mas foram contra o Shapovalov e o Pospisil, que são jogadores que têm armas num dia bom para os derrotarem, e para além disso já tinham jogado bem na Davis em 2019, naquela caminhada do Canadá para a final. Por isso acabou por ser de facto uma vitória da seleção que acabou por ser mais sólida, embora com Denis Shapovalov um bocadinho em subrendimento, embora ele tenha perdido 2 encontros longos e super disputados, e perdeu mais uma vez porque chegou à hora decisiva e falhou muito, nomeadamente contra o Sonego, em que ele até podia ter perdido em 2 sets, mas depois de ganhar aquele tie-break do segundo set, em que estava a perder por 5-2, não pode perder o terceiro set da maneira que perdeu, entregando com 3 duplas faltas no último jogo a vitória. Mas acabou por ser uma vitória, acima de tudo, uma enorme demonstração de maturidade e de qualidade do Félix Auger-Aliassime. Incríveis estes últimos meses da temporada para ele, com exceção das ATP Finals, que foram meses surreais do Félix, sendo que a cereja no topo do bolo foi inclusivamente ele ganhar um encontro de pares nas meias finais. E eu não sei como é que olhas para o Félix, colocando já em perspectiva também esta vitória, e também para o próprio Shapovalov, mas eu acho que aqui é mais fácil tirar conclusões em relação ao Félix, porque sabemos que, por exemplo, o Novak Djokovic também tinha 22 anos, 21, 22 anos, ou 23,
quando ganhou a Davis em 2010 e depois partiu para uma temporada incrível. Não sei se achas que o Félix pode pegar aqui neste troféu, que ele confessou ser o mais especial da sua carreira, e ir para um 2023 memorável. Pode. Eu acho que a próxima temporada vai ser muito importante para o Felix, não só por ter ganho aqui a Taça Davis e ser um marco na carreira de qualquer jogador, mesmo que haja muitos que não jogam ou que não ligam tanto ou que dizem não ligar tanto, a verdade é que é um marco muito importante na carreira de qualquer jogador e que nem todos têm a possibilidade de alcançar. Ele fala, como tu dizes, com 22 anos, e de facto é na entrada para uma temporada que eu acho que vai ser de definição para ele, até em termos pessoais, quase, de perceber o que é que ele pode dar e para que patamares é que ele pode saltar e onde é que se pode estabelecer. Estamos a falar do número 6 do mundo, não é segredo para ninguém que o Félix há de ser um jogador que luta ou que quer lutar para ser número 1 do mundo, mas para isso ele vai ter de acertar aquilo que tem sido o problema dele, que é o aspecto mental na hora da verdade, nos grandes encontros, nos grandes palcos, nos grandes torneios, que é isso que lhe tem faltado algumas vezes, embora estejamos a falar de um jogador que já fez meias finais de torneios do Grande Slam, mas eu acho que pode ser um ano muito importante para ele, nesse sentido, e não ficaria espantado se daqui a um ano estivéssemos a falar do Felix, tendo ele chegado uma final de um torneio do Grande Slam, uma final de um US Open ou do Open da Austrália, não acho que seja de todo impossível. Acho que ainda tem os astros de se alinhar um bocadinho para que isso aconteça, mas vai ser um ano importante nesse sentido de ele mostrar que mentalmente já está mais maduro, que já consegue ter o seu ténis num nível médio mais alto e aguentar de facto a dureza e a experiência de outros jogadores que possam aparecer ou a irreverência de outros mais novos ainda do que ele, que tentem tirá-lo do seu lugar. Portanto, eu acho que vai ser uma época muito importante para ele. Estou curioso para perceber, a nível mental, como é que ele vai lidar com isso, porque ele, pela primeira vez, tem um estatuto mais firme no top 10, mais responsabilidade, mais peso em cima dos ombros, mas também acho que vai com mais armas para lidar com isso. Sim, eu acho que o Félix é de facto um jogador meio fascinante, porque também é preciso perceber que as condições em que ele brilhou nesta reta final de ano são condições que o favorecem e foram muitos meses a jogar em condições parecidas, seja indoor hardcourt, todos os seus títulos ATP até ver e algumas das suas finais perdidas foram em indoor hardcourt, mas é verdade que já vimos que ele pode jogar bem em qualquer lado, ele já fez finais em relva, já fez finais em terra, já fez, nomeadamente, a primeira final, foi logo no Rio de Janeiro, quando ele era muito jovem, tinha 18 anos, foi em terra batida. Portanto, ele consegue jogar de facto bem em todo o tipo de condições, mas, mas tem períodos do ano em que meio que desaparece. E o ano passado, já estou a falar como se fosse o ano passado, mas este ano, no início do ano, o período em que ele desapareceu foi ali no pós-primeiro título, precisamente. Ele perde-se na primeira ronda de Miami e de Indian Wells e depois recupera a sua forma com as únicas exceções a serem os dois Grand Slams finais, como dizias. Ele, quer em Wimbledon, quer no US Open, passou ao lado da ocasião, perdendo na primeira e na segunda ronda. É verdade, diante de jogadores bons e que num bom dia podem derrotar a maioria dos jogadores, como são o Chrissy e o Draper, mas, mas sim, se olharmos para a época do Felix, provavelmente ele só não é top 5, só não acaba a top 5, enfim, porque o Novak Djokovic acabou por fazer aquele grande torneio, senão o Felix era top 5, mas se calhar só não acaba mais próximo do topo, precisamente porque esteve mal no US Open. O Wimbledon não dava pontos, mas ele no US Open tem feito eventualmente oitavos ou quartos, já seriam pontos preciosos. Basta Eu ver que ele acho teve que ele 60 vitórias. sim, sim, é impressionante. É o jogador, penso que só o Tsitsipas tem mais, não é? Portanto, é o segundo jogador com mais vitórias em 2022 e esta ponta final de ano, É eh, louco. digna da Caroline Garcia, também daquele período de 2017 da Garcia e agora desta excelente ponta final que ela também fez este ano, mas daria muito provavelmente para no ano que foi, no ano atípico em termos de ranking, terminar ainda mais acima. Só sobre a Taça Davis ainda, não sei o que é que achaste mais esta variação neste formato das Davis Cup Finals. Enfim, tivemos uma primeira experiência com tudo feito numa semana e em Madrid. O ano passado, tudo feito também ali numa semana e meia, mas espalhado por três cidades. Penso que o ano passado Hum. foram três cidades
com a quarto, com as meias e a final a serem jogadas em Madrid também, e este ano, como é sabido, tivemos uma primeira fase em setembro, com a fase de grupos em setembro a ser jogada em quatro países diferentes, e agora estes quartos de final, meias finais e final em Málaga. Deu-me ideia que esta semana foi um sucesso em termos de público, e que talvez Málaga talvez até seja mais interessante para um país como Espanha. Isso acontece também noutros, levar o ténis se calhar a cidades que habitualmente não recebem torneios, e sabemos que Madrid, por exemplo, recebe, e que sejam mais afastadas da capital, não é? Eu acho que resultou bem esta questão de Málaga, pelo menos no que diz respeito à colocação do torneio aqui, e ao facto de terem dividido a fase de grupos com os quartos, meios e final. Não sei o que é que achaste. É assim, eu não gosto de ter a fase de grupos separada dos quartos para a frente. Acho que isso não faz sentido e não gosto. Mas, sendo impossível fazer uma fase de grupos e depois esta fase final toda na mesma cidade, eu acho que é uma boa solução dentro do possível colocar os quartos para a frente no mesmo sítio. Porque conseguiram o que tu dizes, o ambiente esteve muito melhor do que noutras ocasiões em que, como estava tudo muito espalhado, víamos meia dúzia de gatos pingados nas bancadas. O ambiente não tinha nada a ver com o que é a Taça Davis. E nestes quartos de final para a frente já tivemos outro tipo de ambiente, os jogadores mais envolvidos, o público mais dentro dos encontros também. Foi muito mais interessante nesse ponto de vista. Continuo a gostar mais do formato antigo, mas tendo em conta que não me parece que seja uma opção voltar a esses tempos, até porque em termos de dinheiro de certeza que rende menos à ITF, acho que é uma boa solução, e as indicações que chegam também da ITF é de que este formato veio para ficar e que esta fórmula será a mesma que se vai manter. Espero que na mesma cidade, dentro destes quartos de final, meias finais e final, todos no mesmo sítio, acho que têm todos a ganhar com isso. O espetáculo também, e o público fica muito mais ligado a todos os encontros, e esperamos que para o ano, e também aproveito antes de tu também dares a opinião disto e lanço já depois o tema para a seguir, espero que para o ano possa contar com Portugal, que vai defrontar a República Checa em casa, nos qualifiers, no playoffs de acesso às Davis Cup Finals, que acho que será uma oportunidade de ouro para Portugal lá chegar. Sim, em relação ao formato, eu concordo contigo. Eu acho que a Davis continua um bocadinho à procura do seu formato correto. Eu não sei se, aliás, acho, acho que é um bocadinho triste termos uma final como a que tivemos aqui, a durar 3 horas, com 4 sets, e pronto, está tudo resolvido. A festa nem foi assim tanta, depois de ser jogada, e também aí, obviamente, a ITF também teve azar, mas foi jogada provavelmente entre as duas seleções que tinham menos adeptos locais em Málaga, porque eram, obviamente, as duas seleções mais longe. Tínhamos muitos italianos, muitos holandeses, muitos croatas, mas de facto é difícil pedir que uma final entre o Canadá e a Austrália em Málaga tenha um ambiente de casa fora incrível. Portanto, tínhamos de facto um grande ambiente, mas eram espanhóis que estavam lá a assistir à final, e não é a mesma coisa, obviamente. É claro que estava bom os encontros, quase toda a semana foi muito boa, nomeadamente as duas meias finais. Acho que foram uma boa promoção da Taça Davis, mas é como dizes, eu acho que é difícil, até no que diz respeito à participação dos jogadores e tudo mais, é obviamente difícil, ou era obviamente mais difícil se calhar manter o formato antigo, mas eu acho que este formato mais curto tira muito daquilo que é a essência da prova, e também está visto que também não faz assim tanta diferença no que diz respeito a atrair os melhores jogadores, porque eles, na grande maioria, continuam a não jogar a competição. Por isso não sei qual é que seria a melhor solução. Se calhar jogar só de 2 em 2 anos, mas aumentar o número de dias de prova para valorizar, mas tornar a prova mais rara, por acontecer só 2 em 2 anos, se fazer a final de. Não sei, é Dar um muito cheirinho de difícil. Jogos Olímpicos quase, ou de campeonatos do É, mundo, vá. sinceramente, é muito difícil pensar num cenário ideal para a competição. Agora, o que é verdade é que aquilo que diz o Taylor Fritz sobre hoje em dia nos Estados Unidos, ninguém querer saber da Taça Davis, ser uma coisa que não é vista como algo importante. Eu acho que isso se aplica a muitos outros países do mundo, não a todos. De facto, há muitos países que valorizam, e no caso português,
Acho que será, e como dizias, muito valorizado se alguma vez chegarmos finalmente ao Grupo Mundial, às Davis Cup Finals, porque nunca conseguimos estar lá. Agora, e do ponto de vista financeiro, sabemos que é importante para todas as federações, estamos a falar de muito dinheiro, mas de facto, em termos de importância, é difícil, porque a própria prova também não se tem sabido vender. Eu ouvi a Billie Jean King no outro dia sobre isso, ela que dá o nome à competição feminina, ela dizia que esta prova tem que ser conhecida como o campeonato do mundo de ténis, e nem sempre é, porque, porque muitas vezes não é valorizada até pela própria federação que a promove. E isso aqui em Málaga não houve esse problema, porque de facto tivemos casa cheia, mas em Glasgow, por exemplo, nas Billie Jean King Cup Finals, houve dificuldades em promover a prova, porque não se sabia exatamente que jogadores é que iam jogar, e depois a Grã-Bretanha promoveu muito em torno da Emma Raducanu, que depois também não jogou, e fica difícil, porque agora está a decorrer o Campeonato do Mundo de Futebol, e sabemos o que é que todos os jogadores de futebol do mundo querem ganhar, é esta prova, e sabemos que todos os melhores jogadores do mundo estão nesta prova, a menos que estejam lesionados, e isso não acontece na Davis, e devia acontecer. E pronto, sabemos, há muitas questões pelo meio, o calendário, isto ser na parte final do ano, quando os jogadores já querem estar de férias, quer dizer, basta perceber que a prova está a ser jogada em Espanha, e o Rafael Nadal, que Está na América do Sul. está a jogar exibições na América do Sul. Agora, dir-me-ão, Rafael Nadal já tem 6 taças Davis. Se eu acho que não fazia grande sentido ele estar a jogar a Davis este ano, se calhar até acho que não fazia, especialmente depois de o ter visto a arrastar-se nas ATP Finals. Eu até acho que faz mais sentido ele estar a jogar exibições, muito sinceramente. Mas isso também é uma maneira de ver a visão que nós temos para com a Taça Davis. Quer dizer, um jogador que já ganhou 6 Davis, se calhar faz É sentido verdade. e tentar ganhar uma sétima. Se calhar não. O Roger Federer, quando ganhou a Davis a primeira vez, deixou de querer ganhar mais. Eu acho que isso também diz muito sobre a competição. E acho que esse é o grande problema da competição. É porque é que um jogador, porque é que o Novak Djokovic, porque é que o Nadal, porque é que um jogador, obviamente que neste momento o ténis tem alguns jogadores que nunca ganharam, o Carlos Alcaraz nunca ganhou, e é claro que vai querer ganhar pelo menos uma vez, mas esse é o grande problema da Davis, é apelar a que os jogadores de topo tenham uma razão para jogar a competição, e eu acho que Se nem o Nick todos. Kyrgios não tivesse apetecido jogar, a Austrália se calhar tinha ganho. Sim, sim, mas o Nick Kyrgios é um outro desses casos. Ele já houve tempos em que a Davis era a melhor cena do mundo para ele. Agora já não é bem assim, já tem outras prioridades. Quando se calhar este ano até era o ano em que fazia mais sentido ele ter jogado, porque de facto, na forma em que ele tem estado ao longo do ano, se estivesse bem fisicamente, a Austrália sim teria provavelmente tido muito, muito boas chances de ganhar aquela final. Não sabemos se ele ganharia ao Felix, se o Deminal ganharia ao Shapovalov, mas seguramente que sendo esse o enquadramento de encontros seria mais interessante. Em relação a Portugal, muito rapidamente, para mim, talvez o melhor sorteio possível, não é? É claro que ia depender sempre das equipas, eventualmente podíamos ter calhado uma equipa muito difícil, tipo Sérvia ou França, e depois não jogarem os melhores jogadores. A República Checa, à partida, sabemos que vão jogar os melhores jogadores. Eles têm basicamente 3 jogadores com nível de singulares neste momento, que são o Leetska, o Matchak e o Jiri Vesely. Penso que dos 3, penso que não andará muito, não fugirá muito Não disso, faz não bem. é? Não fugirá muito disso. Indoor, terra batida, penso que é mais ou menos simples a escolha de Portugal. Indoor, Sim. terra batida no fim de semana a Open da Austrália. Julgo que dificilmente fugirá muito da opção Maia, que é um conselho que tem o maior corte de indoor terra batida do país, e que é uma Câmara Municipal, para já que ele é um complexo municipal, é uma Câmara Municipal e uma terra que gosta muito de receber ténis, e que tem um dos melhores jogadores portugueses, onde nasceu um dos melhores jogadores portugueses. Portanto eu acho que não fugirá. Esta escolha de piso e de local não será um grande mistério, na minha opinião, e acho Sim. que Portugal partirá com algum favoritismo para essa eliminatória, sinceramente, embora nomeadamente o Vesely seja um jogador que joga bem em terra e em indoor pode ser duro, e o Leeds, que ainda agora vimos, fez final das Next Gen Finals, e é um jogador dos melhores da sua geração. Portanto,
Não é uma eliminatória em que Portugal é claramente favorito, mas não andará muito, acho eu, Sim, distante. no par é claramente favorito. Com o Nuno e o Francisco a jogar em condições normais, são claramente favoritos porque a Sim, República Checa não leva nenhum especialista. E sim. depois nos singulares. É tudo muito equilibrado É. nos singulares, não é? Mas acho que ligeiro favoritismo para Portugal, tendo em conta a superfície Uhum. e as E não é condições de fácil jogo. jogar na Maia, não conhecendo o recinto, não é muito fácil jogar lá. Sim, às vezes nem é fácil para os portugueses, porque Pois. inclusivamente o corte do ano passado não estava grande coisa e segundo vi no Challenger também não está muito diferente, mas há tempo até lá para tentar melhorar o corte o mais possível e perceber se de facto Portugal vai conseguir aí ter condições boas para seguir em frente. Eu acho que, olhando objetivamente, é talvez a maior oportunidade de sempre de Portugal se Uhum. apurar para as Davis Cup Finals, porque sabemos que a primeira vez foi com a Croácia em casa, mas uma Croácia fortíssima, de Goran Ivanisevic. Agora, da segunda vez foi com a Alemanha em casa. A Alemanha não tinha Zverev, é verdade, mas tinha jogadores de qualidade, embora para mim esta oportunidade com a República Checa não seja muito diferente dessa. Acho É, que a grande é na diferença mesma linha. É. Acho que a grande diferença dessa Alemanha para esta República Checa é que a Alemanha tinha um grande par, ou pelo menos tinha um grande jogador de pares. Na altura jogaram o Tim Putz e o Jan Lennart Struff. E o Tim Putz é um dos melhores jogadores de pares do mundo, e na altura foi de facto aquilo que fez a diferença, porque se eles têm. Portugal perdeu o par em 5 sets. Se tem ganho o par, ficava a ganhar 2-1 para o último dia e provavelmente tinha vencido, porque o Pedro Sousa estava em forma para ganhar o jogo 5 ao Steve ou ao Hanfman, que era um dos dois que iam jogar no Centralito. Mas acho que sim, esta hipótese é parecida com essa, mas acho que esta ainda é maior, sinceramente, Uhum. tendo em conta o valor dos jogadores, porque depois tivemos pelo meio uma ida ao Cazaquistão, onde sabíamos que apesar de termos seleção pós-derrotar em condições de hardcore ultra rápido, uh, as coisas pendiam mais para o lado deles. Mas acho que sim, acho que é uma oportunidade única para Portugal seguir em frente. Não sei se tu concordas. Concordo, é absoluto. Acho que é. E se falarmos com o Vasco Costa, de certeza que ele ficou contentíssimo com o sorteio, acima de tudo por ser em casa, porque se fosse fora aí, quase com qualquer das seleções para jogar fora ia ser dificílimo para Portugal. Acho que aí complicava-se tudo muito, porque o ambiente fica mais difícil, as condições são propícias à outra seleção e fica tudo mais complicado, até porque Portugal tem muitas dificuldades para ganhar fora na Davis. E por isso eu acho que o sorteio não podia ter sido melhor. Agora é torcer para que os jogadores, especialmente o João, o Nuno e o Francisco, em condições normais são eles que jogam, cheguem bem a essa semana, que estejam bem no Open da Austrália, mas dá quase vontade de desejar que não estejam demasiado bem para não jogarem tanto tempo em piso rápido, mas que cheguem bem com muita confiança para que possa ser possível cumprir esse sonho e Portugal, daqui a pouco menos de um ano, estar a jogar a fase de grupo das Davis Cup Finals e aí desfrutar do sonho e, dependendo de quem calhasse, depois logo se via, mas acima de tudo era estar lá nas Davis Cup Finals, era de facto espetacular. Sim, acho que é uma oportunidade única e que certamente os jogadores estarão ansiosos para aproveitar. Por falar em jogadores portugueses e falando de um dos jogadores que habitualmente é selecionado pelo Rui Machado e pelos diferentes selecionadores ao longo dos últimos anos para jogar esta competição, acho que se impõe terminarmos aqui o nosso podcast hoje falando do Frederico Silva. Hum. Grande, grande, grande quinzena do Kiko no Japão, perdendo duas finais consecutivas para o mesmo adversário, em Kobe e em Okaishi, mas o Kiko tem tido tantos problemas físicos ao longo da última década, desde que é profissional, não tem tido muita sorte com o seu corpo, mas ele invariavelmente vai mostrando que, pelo menos a nível challenger, quando está saudável e confiante, é um jogador que já poderia ter, se calhar, saltado para outro patamar na sua carreira, não é? De qualquer forma, semanas importantes para sair de quase 300 do mundo para quase 200 do mundo e garantir que pode ir ao Open da Austrália também. Sim, eu lembro-me sempre quando entrevistei o Aslan Karatsev e perguntei pelos tenistas portugueses, ele disse: vocês têm o Frederico Silva também, porque eles a certa altura partilharam o preparador físico, têm um que se continuar bem vai ser top 100. E o Frederico tem capacidade para sonhar com esses patamares, agora é manter estes resultados de forma consistente, mas acima de tudo é o que tu dizes. Se ele fisicamente estiver bem, pode ter semanas como aquelas que esteve aqui nestas consecutivas no Japão, e estou muito curioso para perceber
para o arranque da próxima temporada, com uma pré-época feita na máxima força, sem problemas físicos, com a confiança que traz destas semanas, o que é que ele poderá alcançar? Ele fecha o ano na porta do top 200 e acho que não é de todo impossível pensar no Kiko subir aí para pelo menos top 150, bater o seu melhor ranking e quem sabe sonhar com voos mais altos. Ele ainda tem tempo, ele tem 27 anos, por isso vai mais do que a tempo de crescer e de fazer os melhores resultados da carreira. Seria ótimo para ele. E havemos de o ter aqui no podcast um destes dias para falarmos com ele sobre isto tudo. Mas foi bom ele fechar assim a época, um ano tão difícil para ele, pelo menos consegue fechá-lo de forma positiva. Sim, foi de facto, ou tem sido de facto a grande notícia em relação ao ténis português nas últimas semanas. Já sabem que esta semana temos ainda competição em Portugal, com o Challenger na Maia, o último Challenger em Portugal esta temporada, com muitos portugueses em ação. Já à hora que gravávamos o nosso podcast, o Nuno Borges acabou de seguir em frente, o Gonçalo Oliveira também seguiu. Ainda na quarta-feira jogam o João Domingos e o Pedro Sousa a primeira ronda ainda. Portanto, vamos ter aqui uma semana animada. Diria que o Nuno é, obviamente, o primeiro cabeça de série, o grande favorito ao título. É uma semana importante para ele, porque ele defende muitos pontos, está a defender um título alcançado em Antália no ano passado. Para as próximas 2 semanas defende mais pontos da Maia do ano passado, mas esta semana é aquela que realmente interessa, porque o ranking de segunda-feira é o que conta para a entrada no Open da Austrália. Por isso será importante para o Nuno, que já ganhou um encontro, ganhar pelo menos mais 2, diria eu, para ficar seguro. E oxalá isso possa acontecer, ainda que seja um pouco ingrato fazermos este papel, porque ele está numa secção do quadro que tem outros portugueses, mas a ver, vamos como é que as coisas vão correr também. Obviamente, se for para não, se for para sair do top 100 esta semana, que seja às custas de um jogador português e não de outro qualquer. Para já, temos o Nuno na segunda ronda e o Gonçalo Oliveira também na segunda ronda, alcançou uma boa vitória, mas já sabem, podem acompanhar essas novidades em relação a esse torneio ao longo de toda a semana aqui no Bola Amarelo. O torneio também dá na Sport TV a partir de quarta-feira, ou seja, já a partir da manhã. Portanto, à partida já vamos ter esses encontros do Pedro e do Domingos na televisão, mas quanto a nós, já sabem, voltamos para a semana. Continuem a seguir-nos aqui no nosso site. Este mês de dezembro é mais calmo, mas nós não há ténis, pelo menos oficial, mas nós vamos continuar por aqui, porque há sempre coisas a escrever e a contar, por isso contamos também com a vossa companhia ao longo de todo este mês e nós estaremos também cá semanalmente para o nosso podcast. Voltamos para a semana.